Bendito seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais esta oportunidade. Hoje, 8 de maio do corrente ano 2020, o Senhor nos permite a oportunidade de estarmos aqui para mais uma reflexão bíblica. Quero, nesta oportunidade, cumprimentar todos os meus amigos do YouTube, amigos do Facebook, nossos queridos irmãos que estão aí do outro lado assistindo essa transmissão, esta mensagem, esta reflexão bíblica. Quero abraçar nesse momento todos os nossos amigos da fé católica e nossos irmãos em Cristo Jesus. Hoje, a reflexão bíblica será em Gênesis, no capítulo de número 37. Vamos ouvir o Espírito Santo nos falar sobre um grande homem, seu nome, José. Pega aí a sua Bíblia e abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 37. Enquanto você procura a referência bíblica, eu aproveito para convidar a você que nos assiste pela primeira vez a se inscrever no nosso canal. Vai aí no YouTube, procura aí Pastor Caio Valença, se inscreva, deixe o seu joinha e assim vamos estar sempre transmitindo, levando a você uma palavra amiga, uma palavra divina, a palavra de Deus ao seu coração. Compartilhe essa mensagem e com certeza você estará ajudando a evangelizar e abençoar vidas. Como eu disse, o texto de hoje está em Gênesis, no capítulo de número 37. Vou ler apenas os versículos de número 13 e 14, que diz assim: Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Esse texto da palavra de Deus registra um dos momentos da vida de José, se não o mais doloroso, um dos mais dolorosos que ele vivera. José, filho de Jacó. Jacó, transformado e reconciliado com Deus, passou a ser chamado de Israel. José era um filho extremamente amado pelo seu pai, Israel. A Bíblia diz que este o amava mais do que os outros filhos, pelo fato de ele, José, ser o filho da sua velhice. José fora aquele a quem o Senhor chamou entre os 12, pois ele tinha mais 11 irmãos, com ele 12. Dos filhos de Israel, dos 12, José era o mais querido, o mais amado. Mas não apenas por Israel. Deus também o amava e já havia separado José para uma grande obra. José, agora no texto que nós lemos, é enviado pelo seu pai a ver como estavam os seus irmãos que apacentavam em uma terra distante. E ele sai então à procura dos seus irmãos. E ele vai em direção ao local em que seu pai havia dito que os seus irmãos estavam apacentando o seu rebanho. A Bíblia fala que ele, chegando no devido lugar aonde seu pai havia dito que os seus irmãos estavam, não os encontrou. Alguém logo informa que havia visto eles em um outro lugar. Ele então parte daquele lugar para encontrar com os seus irmãos. Esse texto fala de uma mensagem poderosa. Eu já ouvi e vi alguém pregando sobre esse texto
e falando do preço que José pagou por ter fugido da ordem do seu pai. Pois o seu pai havia dito para ele ir a um determinado lugar. E ele foi. No entanto, seus irmãos não estavam lá. Ele então foi à procura dos seus irmãos. Afinal de contas, a ordem era ir até onde os seus irmãos estavam. Se eles não estavam em um lugar, ele iria logo buscar os seus irmãos aonde estivesse, para levar as informações que o seu pai queria ter dos seus irmãos, como de seu rebanho, o qual eles apacentavam. Como eu disse, já ouvi alguém pregando, dizendo que José pagou um preço muito caro por ter ido além de onde o seu pai havia lhe mandado ir. Eu quero nesta oportunidade dizer que Deus, Ele está no controle da vida de seus filhos. Nada acontece na vida de seus filhos sem um propósito divino. Neste capítulo, a Bíblia registra o momento doloroso que José viveu. Ele, ao encontrar os seus irmãos, eles tentaram matá-lo, mas por provisão divina, proteção divina, por intervenção divina, Deus não permitiu que ele fosse morto ou assassinado pelos seus próprios irmãos. Antes, fora vendido como escravo. E aí que eu vejo Deus complicando para descomplicar e explicar por que complicou. José, a mais de um filho amado pelos seus pais, era amado por Deus. Era extremamente temente a Deus e obediente aos seus pais. Tanto é que a Bíblia diz que quando Israel, seu pai, o chama e o manda ir até os seus irmãos, ele de pronto diz: eis-me aqui. José tem características de um verdadeiro servo de Deus. Uma das qualidades do servo do Senhor é a obediência, é a disposição, é a prontidão para atender à vontade do seu Senhor. José, ele então é vendido como escravo. E eu não preciso ir aos detalhes porque você conhece a história de José. José sofrera a partir daí o que jamais imaginara em sua vida que sofreria. Foi traído pelos seus irmãos. Seus próprios irmãos tentaram tirar a sua vida. Jogaram em um buraco para que ele morresse. Depois fora vendido como escravo. No Egito fora levado como escravo e como escravo esteve servindo a casa de alguém importante para o governo do Egito. Lá fora injustamente acusado e sendo ele acusado, condenado, fora lançado em uma prisão. Agora longe dos seus pais, de sua casa, de sua terra, agora destituído da sua liberdade, estava escravo e prisioneiro. E ele era aquele a quem já falamos, era um filho amado pelas características, pelas qualidades de um bom filho que era para os seus pais. Já também falamos que era extremamente amado por Deus, pois Deus lhe escolhera e desde cedo o Senhor lhe revelava coisas extraordinárias a José através de sonho, o que nos dá a entender que Deus o amava também. Aí vem a pergunta: mas por que, se Deus o amava e se ele era um filho obediente aos seus pais,
Por que estava José passando por tudo isso? Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por algum problema, enfrentando alguma luta, às vezes nós somos tentados a fazer essa pergunta: mas por que, Senhor? Eu sou obediente a Ti, eu procuro fazer as coisas tudo certinho. Por que Tu permite que eu passe por essa situação? Bom, Deus não permite nada na vida dos seus filhos sem que não haja um propósito, sem que não haja um plano divino. Foi o que aconteceu com José. José lá estava preso, encarcerado, longe de casa dos seus pais, destituído da sua liberdade, mas estava ali firmado no Senhor. O seu coração permanecia fiel a Deus. Incondicionalmente José era fiel a Deus. Incondicionalmente o coração de José servia ao Senhor. Deus complica, descomplica e explica por que complicou. Como eu disse no início dessa reflexão, já ouvi alguém pregando que o que José passou de mal, de ruim, foi um preço que ele pagou por ter desobedecido a primeira ordem do seu pai, de ir apenas a um determinado lugar, e ele saiu dali e foi um pouco mais além. Eu discordo. Importava que aquilo acontecesse. Nada acontece na vida de um filho de Deus sem o consentimento de Deus e sem que não haja um propósito de Deus para esse fim. José era um projeto de Deus. José teve sonhos, mas os sonhos que José teve não eram seus, eram sonhos de Deus. Deus permitiu que José passasse por todas aquelas tribulações, por todas as situações que já falei agora há pouco. Injustiçado, abandonado pelos seus irmãos, intentaram a sua morte, desprezaram, venderam, foram injustiçados com calúnia. Por ser fiel ao seu Deus e à sua fé, estava José pagando um alto preço. Mas não era Deus que havia abandonado José. Não era Deus sendo injusto com José. Não era José pagando preço algum. Era o projeto de Deus. Era o sonho de Deus se realizando através de José. Deus, na sua onisciência, já sabia o que viria sobre a face da terra no tempo de José. A Bíblia diz que sobreveio uma fome terrível sobre a face da terra. Eu não preciso ir aos detalhes, mas você sabe que Deus exaltou José lá na prisão, porque José era inocente aos olhos de Deus. José era justo aos olhos de Deus. E o Senhor tirou José do cativeiro, o exaltou, tornando José o governador do Egito. A bem da verdade, um período de tempo passou, não fora de um dia para o outro. Mas o que me chama a atenção é que José fora fiel a Deus. Passaram o primeiro dia, a primeira semana, o primeiro mês, o primeiro ano, e os anos passaram, mas José permaneceu fiel ao Senhor. E a cada dia que passava, era uma página
do projeto de Deus que virava. E aos poucos, o sonho de Deus fora se realizando. Como eu disse, José se tornou governador do Egito. Aí você me pergunta, e o que isso significa? Deus permitiu José ser vendido, levado como escravo, passado pela prisão, pelo cárcere, com certeza sofrer humilhação, mas levou ao trono, levou a cadeira de governador do Egito. Como eu disse, caiu uma terrível fome sobre a terra. E aonde estavam os seus pais e os seus irmãos, lá também estava a terrível fome. Tal era a fome que ele, Israel, com seus irmãos e a sua família, já pereciam sem alimento, sem comida para viver. Se fizera necessário buscar alimento para sobreviver. Foi quando seus irmãos chegaram ao Egito e descobriram que aquele que governava o Egito abaixo de Faraó era ninguém mais, ninguém menos do que José, aquele a quem eles haviam vendido como escravo e tentaram matar, tirar sua vida. José se tornou o provedor da sua casa. Foi José aquele que sustentou seu pai na velhice, que cuidou dos seus irmãos que o traíram, que cuidou da família dos seus irmãos e que garantiu a sobrevivência da sua casa, a sobrevivência do seu povo. E se você ainda não entendeu, essa família eram os descendentes de Abraão, o amigo de Deus, aquele a quem o Senhor fez uma promessa de fazer dele pai de uma grande nação. Nação essa que estava correndo o risco de ser exterminada pela fome na terra. E foi José aquele a quem Deus usou, mesmo permitindo que ele passasse por todas as tribulações que ele passou. Mas foi ele aquele a quem Deus usou para garantir a vida da descendência de Abraão. Se hoje existe essa grande nação chamada Israel, foi graças a Deus e a um grande servo de Deus chamado José, a quem se submeteu aos planos de Deus, à vontade de Deus, e não murmurou, mesmo tendo passado por vales de sombra de morte. Hoje, se existe esta grande nação chamada Israel, a geração de Abraão, os descendentes de Abraão, melhor dizendo, foi graças a Deus e graças a esse homem que se submeteu à vontade de Deus. Eu quero, em síntese, concluir dizendo: o que você está passando não é por acaso. Às vezes Deus complica, descomplica e explica por que complicou. Deus permitiu que José passasse por tudo isso, porque Deus tinha um sonho para realizar. E foi José aquele a quem Deus usou para realizar o seu sonho. Assim como Deus escolheu José, Deus escolheu você também. Há um sonho de Deus a ser realizado e você foi a pessoa a quem Deus escolheu para realizar esse sonho. Siga firme, não retroceda, não murmure,
Seja incondicionalmente fiel ao Senhor. Se submeta à vontade de Deus e acredite, nada acontece na vida de um filho de Deus sem o consentimento de Deus e sem que não haja algo muito maior da parte de Deus para esse seu amado. Levante a cabeça, clame pelo Senhor e no Espírito de Deus encontre forças e vá, avance, siga em frente e não importa quem há de se levantar contra ti e o que hão de dizer acerca da tua fé e fidelidade a Deus. Hoje você é o José que Deus escolheu para realizar um grandioso sonho. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, abençoa essa pessoa que me ouve e assiste. Que esta vida, que eu creio que faz parte de um projeto teu, de um sonho teu, seja por essa palavra renovado e por esta palavra animado. E que venha, Senhor, o teu Espírito restituir a fé, a força, o ânimo e a fidelidade incondicional neste coração. Abençoa em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde e que o Senhor seja contigo. Vai nessa tua força, porque você é um José de Deus.